Portanto, medidas de posição elas vão fornecer a você uma medida de tendência central. Já as medidas de dispersão, elas fornecem informações a respeito da variabilidade do conjunto de dados. E essa variabilidade ela pode ser obtida através destes parâmetros de estatística descritiva e dispersão. Aqui neste slide eu apresento 3 conjuntos de dados, o grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Considere que cada grupo desses seja uma árvore, e nessa árvore você obteve 5 frutos, em cada fruto você mensurou a quantidade de sementes. Por exemplo, na árvore 1, no grupo 1, no primeiro fruto você encontrou 3 sementes, no segundo fruto 4 sementes, no terceiro 5 e assim por diante. E aí eu faço uma pergunta logo acima no slide que é: qual grupo é mais variável? E qual parâmetro utilizar para mensurar essa variabilidade? Então eu comentei para vocês no slide anterior que as medidas de posição elas fornecem informações a respeito de tendência de ocorrência dos dados, uma medida de tendência central, por exemplo, a média e a mediana. Já as medidas de dispersão, elas sim fornecem informações sobre a variabilidade. Então se a minha pergunta é qual grupo é mais variável, eu vou utilizar a média, vou utilizar a mediana e a moda? Não, porque esses parâmetros representam medidas de posição. A amplitude poderia ser utilizada? Sim. E o que seria amplitude? A amplitude é simplesmente a subtração do maior valor pelo menor valor. Então, por exemplo, aqui no primeiro grupo, qual o maior valor? 7. O menor valor, 3. Então, 7 menos 3, a amplitude do primeiro grupo é igual a 4. Já para o segundo grupo, a gente observa que tem o valor 9 como sendo o maior valor. Observe que todos os valores estão ordenados, ou seja, em rol. 9 menos 1, 8. A amplitude do segundo grupo é igual a 8. E no terceiro e último grupo, observe que a variabilidade ela é inexistente. Por quê? Porque eu obtive apenas um valor, que é o valor 5. Em todos os frutos foram quantificados 5 sementes. Então, 5 menos 5, 0, 0 seria a amplitude do último grupo. Então, de acordo com a amplitude, qual o grupo mais variável? Seria o grupo de número 2. Ok? Então, a amplitude é a medida de dispersão mais elementar, é a mais simples. É simplesmente você subtrair o maior valor pelo menor valor. Em seguida, a gente tem outros parâmetros para mensurar a variabilidade. Eu tenho, por exemplo, a variância. O que seria a variância? A variância é a soma dos quadrados dos desvios em relação à média aritmética, dividido pelo número de observações da amostra menos 1. O que seria desvios em relação à média aritmética? O desvio é cada valor amostrado no campo menos a média aritmética elevada ao quadrado. Então, eu vou ter diversos desvios. Cada desvio corresponde a um valor da amostra menos a média aritmética elevado ao quadrado. Finalmente, eu faço o somatório de todos os desvios e vou dividir por n menos 1. Então, a ideia de utilizar a variância, ela permite inferir sobre a variabilidade amostral dos dados. Entretanto, ela tem um porém, que ela é expressa ao quadrado. Né? Por quê? Porque você elevou ao quadrado todos os desvios. Com isso, se eu mensurar, por exemplo, alguma medida em centímetro, o resultado vai ser de variância centímetro ao quadrado. Se eu mensurei a altura em metros, ao obter a variância dessa altura das plantas, eu vou obter metros ao quadrado, tá? Então, é um porém, mas a variância é necessária para você obter, em seguida, o desvio padrão. Então, o desvio padrão é como se você estivesse retornando a unidade de medida dos dados obtidos no campo, porque eu vou retirar a raiz quadrada da variância. Portanto, o desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância. Então, além de permitir você inferir sobre a variabilidade amostral, ela tem essa vantagem de ser expressa na mesma unidade de medida que você obteve os dados no campo. Para exemplificar o cálculo da variância do desvio padrão, eu estou apresentando aqui os valores daqueles 3 grupos, né, o grupo 1, 2 e 3. Para o grupo 1, a variância seria simplesmente o cálculo do desvio, ou seja, cada valor aqui da minha amostra subtraído pela média aritmética elevado ao quadrado. Então, se você fizer o somatório aqui de todos os valores, né, a média aritmética vai ser igual a 5. E, finalmente, eu vou dividir por n menos 1, ou seja, o tamanho amostral menos 1. Meu tamanho amostral aqui, ele é igual a 5. 5 menos 1, 4. Você faz todo o procedimento de cálculo. Finalmente, eu tenho 10 dividido por 4 é igual a 2,5 metros ao quadrado. Lembrando aí, como eu elevei ao quadrado cada desvio, a minha unidade de medida no cálculo da variância vai ser em metros ao quadrado. Em seguida, eu posso obter o desvio padrão, que é simplesmente a raiz quadrada da variância. Eu tenho como resultado 1,58 metros. Então, aqui eu já tenho a informação na mesma unidade de medida com que eu coletei a informação ou dados no campo. Tá bom, gente? E aí, em seguida, para exemplificar, eu calculei também a variância aqui do grupo 2 e do grupo 3, tá?
obtendo os valores de variância e os valores de desvio padrão. E a próxima medida de dispersão é o erro padrão da média, ou seja, é a razão entre o desvio padrão e a raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, por exemplo, para esse grupo 1, onde eu tenho 5 amostras, foi obtido previamente o desvio padrão, cujo valor foi 1,58, e eu vou fazer a divisão pela raiz quadrada do tamanho amostral. O tamanho amostral, nesse caso, é igual a 5, eu tenho 5 amostras. A raiz quadrada de 5 é igual a 2,24. Faço esta razão e obtive o valor 0,7 metros, ou seja, o valor é obtido na mesma unidade de medida que você coletou os dados no campo. Portanto, é uma medida da precisão da média amostral calculada, ou seja, toda vez que você obter a estimativa de erro padrão, você também está apresentando a medida de precisão da média amostral obtida. Em outras palavras, é o desvio padrão de uma população de médias amostrais. Por exemplo, vamos imaginar que no campo, você está fazendo um trabalho de campo numa floresta, né? E aí você tem a opção de realizar um censo, ou seja, quantificar todos os indivíduos da população. Vamos imaginar que você gostaria de fazer um inventário florestal, ou você pode também obter amostras. Na prática, a gente trabalha com tamanho amostral ao invés de realizar censo em mata nativa, né? Imagina, por exemplo, você obter o inventário florestal a partir de 1.000, 2.000 indivíduos, né? Normalmente a gente trabalha com amostras. Para você obter essas amostras, você pode alocar, por exemplo, parcelas no local de estudo, né? Em cada parcela dessa, eu vou obter uma média aritmética. Então, será que essa média aritmética ela é próxima ou distante da média aritmética da população? Então, o que eu quero dizer para vocês é que para obter um baixo erro padrão ou para melhorar a precisão da sua amostra, você deve alocar várias parcelas, ou seja, aumentar o número de unidades experimentais. Quanto maior o número de unidades amostrais, maior você aproxima da média da população, que é uma média desconhecida, tá? Então, o erro padrão é isso, é o quanto as suas médias obtidas a partir da amostragem se distancia da média da população. A outra estimativa que pode ser obtida é do coeficiente de variação. O coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média aritmética multiplicado por 100, ou seja, eu vou ter uma estimativa em porcentagem. E essa é exatamente a vantagem, porque conjunto de dados com diferentes unidades de medidas, vamos imaginar, por exemplo, que você tem uma variável mensurada em quilogramas e outra em metros. E eu quero identificar onde é que teve maior variabilidade. Entretanto, são unidades de medidas diferentes. Para isso, eu utilizo o coeficiente de variação, porque essa estimativa de variabilidade ela vai ser em porcentagem, tá? Então, ao invés de utilizar a variância ou desvio padrão, eu vou utilizar o coeficiente de variação para comparar unidades de medidas distintas. Então, o coeficiente de variação ele vai exprimir a variabilidade em relação à média aritmética. Olha só neste caso aqui, para vocês entenderem bem a importância do uso do coeficiente de variação. O pesquisador obteve estimativas de comprimento em metros e massa em quilogramas de chapas de madeira, portanto, são duas variáveis com unidades de medidas distintas. Inicialmente, ele obteve a média aritmética para as duas variáveis, comprimento e massa. Posteriormente, ele obteve o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. E, por último, obteve o coeficiente de variação, que é a razão entre o desvio padrão e a média aritmética multiplicado por 100. Então, observe que se eu utilizar apenas o desvio padrão para comparar a variabilidade entre unidades de medidas distintas, não é possível. Eu não posso comparar a variabilidade de uma variável que foi mensurada em metros com uma outra variável que foi mensurada em quilogramas. Eu não posso dizer que 0,66 metros representa maior variabilidade do que 6 quilos, né? Então, para isso, eu utilizo o coeficiente de variação de acordo com o valor obtido. O valor igual a 12% indica que, para a variável massa, há maior variabilidade do conjunto amostral do que para a variável comprimento, que foi obtida apenas 5,5% de variabilidade, tá? Então, conforme o coeficiente de variação, essas toras de madeira ou chapas de madeira são aproximadamente 2 vezes mais dispersas, ou seja, variáveis, quanto à massa do que quanto ao comprimento. Ok, pessoal? Então, pela aula de hoje era isso e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau!